nome é Otto Lichtenauer Aguilera, eu tenho 19 anos, boliviano, zagueiro. Primeiramente, qual a sensação de representar as cores do seu país? Cara, representar as cores do meu país, uma sensação incrível, né? Uma alegria imensa para mim, para minha família também. Tá voltando novamente para a seleção boliviana, né? Bom, como você disse, né, você já foi anteriormente em outras categorias da seleção boliviana. Essa para o Sub-20 é mais especial? Se sim, por quê? Sim, é mais especial sim, principalmente pelas dificuldades, né, que passei esses últimos tempos, né? Agora tá voltando para a seleção novamente, uma alegria imensa, como eu falei, para minha família, para mim, para todas as pessoas que estiveram no processo, né? Você sente que a sua chegada aqui no Cachorrão contribuiu para a sua ida à seleção? Contribuiu bastante, né? A comissão técnica, a diretoria sempre me abraçou desde o primeiro dia, sempre me apoiando, ensinando o melhor para mim, então aportou bastante na minha convocatória. Você passou um tempo, né, aqui no Brasil, você chegou tem uns 4 anos, né, é isso? Você acha que tem muita diferença no futebol brasileiro e no futebol boliviano? Você sente que essa diferença te ajudou a chegar no mais alto nível assim, para ser colocado na seleção? Cara, eu acho que o futebol brasileiro é um futebol mais forte, né, comparado ao boliviano. Acredito também que me ajudou bastante essa mudança de cultura também, a maturar mais como pessoa, como jogador, e foi uma ajuda muito boa, uma experiência diferente, né? E agora, né, vou te perguntar, qual o seu maior sonho no futebol? O maior sonho no futebol é ser um atleta de alto nível, jogar Champions League, Copa do Mundo, né? Viver do futebol, né? Que é o que eu mais gosto de fazer. E agora falando sobre você, defina o Otto fora de campo, em uma palavra. Tranquilo. E agora dentro das 4 linhas. Inteligente. Boa. Agora, Otto, dê um recado para a torcida do Cachorrão e também um recado especial para sua família. Cara, eu só tenho a agradecer ao Esporte Clube São Bernardo, né? Que foi o clube que me abriu as portas. Agradecer a torcida sempre pelo apoio e a minha família, né? Que é minha base. Só pegar a camisa grossa. Enfim, estamos aqui agora com o professor Léo. Professor Léo, se apresente, por favor. Aqui é o Leonardo Góes, técnico da categoria de base Sub-20 aqui do Esporte Clube São Bernardo. Léo, em primeiro momento, você como treinador, qual o sentimento de ver um atleta do seu plantel defendendo as cores de sua seleção? Bom, o sentimento ele é de muito orgulho, né? Eu que venho já fazendo parte de categoria de base já tem uns 10, 12 anos, né, nessa caminhada. Nunca passei por isso e hoje, aqui dentro dessa instituição, vivendo esse momento, acho que é um momento marcante tanto para o atleta Otto e como para mim, que vai ficar marcado na minha vida, como que foi a primeira convocação de um atleta durante todo esse tempo. E agora, né, falando um pouco mais sobre o Otto, como você acha que é o Otto dentro de campo? O Otto é um atleta que chegou recentemente pra gente, né? Quando o atleta chega no clube, a gente visualiza muito o perfil do atleta, não só como jogador, mas como homem. Ele mostrou um cara muito sério, muito sereno, isso vem da família dele, né? Que eu conheci um pouco do pai dele, eu vi que é um cara de caráter e isso transmite muito pro campo. E no dia a dia só foi comprovado, né, tudo que ele vinha fazendo no crescimento durante esse tempo e acho que assim é mais do que merecida essa convocação para o país dele, na Bolívia, então muito feliz por estar passando por esse processo juntamente com ele. Quais as principais características do Otto em especial que na sua percepção podem agregar à seleção boliviana? Bom, o Otto tem um potencial muito grande, né, principalmente ali na parte defensiva, é um zagueiro canhoto com um perfil muito bom, boa construção de jogo, bons duelos, e isso não só levou ele para a seleção da Bolívia, que eu tenho certeza que vai levar ele para o cenário mundial. E agora, né, falando sobre os outros atletas do elenco, você acha que essa convocação do Otto pode alimentar o sonho do resto do grupo e servir como motivação para sonhar com uma convocação futura? Com certeza. Como eu falei para todos os atletas, que sirva de exemplo, né, para todos que quando você tem um sonho, ele pode ser realizado sim, e todos os atletas ficaram muito felizes, né, com a convocação do Otto para a sua seleção. E depende, né, claro que, como a gente fala, sem os nossos atletas aqui, o Otto não chegaria lá. Então acho que isso culminou
né, para a convocação dele, e isso que a gente passa para os atletas, que o sonho ele pode ser realizado a qualquer momento. Enfim, e agora por último, um recado seu, pessoal, para, não só para o jogador Otto, mas para a pessoa Otto. Pessoal. Bom, aqui de antemão, quero desejar para ele boa sorte, estou muito feliz por ele. Como eu falei anteriormente no vídeo, um menino com uma personalidade muito boa, um menino totalmente do bem, e desejo o melhor possível para ele, que tenho certeza que ele vai conquistar grandes coisas na vida no cenário do futebol. Obrigado. Bom, agora estamos aqui com o Ralf. Ralf, se apresente para o pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Ralf, coordenador técnico do Esporte Clube São Bernardo. Ralf, primeira mão, qual a sensação de vivenciar um ativo do clube sendo chamado para defender sua seleção? Primeiramente, como o Léo falou, né, é gratificante para nós que estamos no dia a dia, no trabalho. A gente sabe que não é fácil, né? Se eu não me engano, acho que é o primeiro jogador da história do clube a ser convocado para uma seleção. Então, para nós é muito gratificante e, como a gente brincou aqui fora, estamos entrando para a história do Esporte Clube São Bernardo. Pô, você ainda, né, quando atuava como atleta profissional, passou por alguns clubes conhecidos na Bolívia, entre eles Bolívar, Nacional Potosí, etc. Como você enxerga o futebol boliviano em relação ao futebol brasileiro? Quais são suas diferenças e semelhanças? Na verdade, eu me sinto boliviano, né? Eu passei 10 anos na Bolívia, né? Eu tenho uma filha que nasceu lá. E o futebol, quando chegou a proposta para mim, né? Na verdade, eu não conhecia nada, mas foi um país que me acolheu. Totalmente diferente da imagem que nós brasileiros temos da Bolívia, né? E por isso eu passei 10 anos, né? A minha família gosta muito, eu também gosto muito. E a diferença, eu acho que é um pouco o profissionalismo, né? Eu acho que o futebol boliviano tem que evoluir, tanto na parte das categorias de base, como até o profissional, mas em termos da parte técnica, eu vejo o boliviano muito bom tecnicamente, né? Mas ainda falta um pouco de profissionalismo, tanto dos atletas, como de quem comanda o futebol boliviano. Agora, respondendo como coordenador de base, como a convocação do Otto pode valorizar o protagonismo do clube no processo de formação dos atletas? Não, eu acho que a valorização da marca São Bernardo ela vai ser muito grande, né? Porque temos um jogador de seleção, então não é todos os clubes que tem um jogador de seleção, né? Acho que está comprovado aí. O Santos, né? Se eu não me engano, tem 6 ou 7 a 5 bolivianos, né? Então acho que isso também vai abrir porta mais para os atletas bolivianos que estão chegando no Brasil. Como eu falei, tem muitos bons atletas tecnicamente, né? Isso comprova que, se eu não me engano, na época que eu jogava na Bolívia, 80% a 90% dos atletas convocados para a seleção principal atuava na Bolívia. Hoje mudou, hoje é 70%, 80% dos atletas atuam fora da Bolívia, né? Então a Bolívia está numa crescente e para o Esporte Clube São Bernardo vai ser um salto muito grande aí no termo de marca de São Bernardo. Então, Rafa, agora conta pra gente um pouco, né, sobre esse processo, né, da convocação do Otto. Como foi essa conversa inicial com a seleção boliviana? Na verdade, quando o Otto chegou aqui, né, que eu vi que ele era boliviano, então já me identifiquei com ele, né? Até começamos a falar um pouquinho espanhol, para não esquecer. E como eu te falei, eu joguei 10 anos na Bolívia, então tenho alguns contatos no país, né? Tem atletas que jogou comigo, que hoje são empresários. Tem o Pablo Escobar, que hoje faz parte da seleção, da coordenação da seleção, né? Então eu conversei com algumas pessoas na Bolívia sobre que ele estava aqui no nosso clube. E depois conversei com o Jonas, que é o coordenador da seleção, né? E agradecer também ao Igor, que editou os vídeos. A gente pediu uns vídeos, eu fiz uns vídeos compactos deles, melhores momentos. Mandamos 3 jogos para o coordenador inteiro, né? E mandamos algumas fotos também, algumas imagens do outro para o coordenador da seleção. E graças a Deus, com esse contato e com o desempenho do outro dentro do campo, ele foi convocado para a seleção. E agora, assim como o Léo, dê um recado seu, pessoal, não só para o atleta Otto, mas sim para a pessoa. Não, eu acho que o Otto é um atleta, como o Léo falou, além dentro do campo, ele é um atleta muito profissional. Esses dias, conversando com o pai dele, falou que às 10 horas o Otto já não mexe no celular, já deixa o celular na sala, né? Então
Eu acho que o que a gente pode desejar para ele é que Deus abençoe muito ele, né? Que ele dê sempre o seu melhor, né? Como ele faz aqui. Eu sempre falo para os atletas, não importa aonde você esteja, se é treino, se é jogo, aonde for, dê sempre o seu melhor, que sempre tem alguém olhando, né? Então, assim, é desejar que Deus abençoe. Sorte não, porque ele trabalha muito, não foi sorte, não foi por acaso que ele está na seleção boliviana. Então é só desejar que Deus abençoe muito ele, que ele continue nesse profissionalismo que ele tem. Então agora, Otto, né, para fechar, um bate-pronto. Eu falo uma pergunta e você responde de bate-pronto. Fechou? Um ídolo da vida. Messi. Uma referência da sua posição. Sérgio Ramos. Uma referência fora do futebol. Meu pai. O objetivo principal no futebol. Viver disso. Um jogador boliviano. Marcelo Moreno. O objetivo na seleção boliviana. Ganhar a titularidade. A seleção para você é? Uma casa. Boa. Bom, agora estamos aqui com o Juan. Juan, se apresente aqui pro pessoal. Tá, fala pessoal, meu nome é Juan, eu sou preparador físico da categoria Sub-20. E o que eu tenho para dizer do Otto é que ele foi uma grata surpresa para nós. Ele chegou no momento onde a gente estava numa reconstrução do elenco do Sub-20, por conta da viagem que nós fizemos à Europa, muitos atletas ficaram por lá. Nós estávamos precisando de um jogador da posição dele, que no caso é zagueiro, e nos surpreendeu positivamente pela característica dele, né, um zagueiro alto, canhoto, que ainda tem mais 2 anos na categoria Sub-20, e as primeiras impressões foram muito positivas, até pegando o feedback dos próprios atletas, né? Para quem não sabe, talvez o preparador físico seja aquele que está com o atleta em todos os setores no clube, porque seja na academia, durante o treino, no pós-treino. Então eu sempre peço também para os meninos darem um feedback, e as impressões também dos próprios colegas dele foram muito positivas, dizendo que era um jogador inteligente, que tinha um bom passe, que não era aquele zagueiro caneludo, né? Que tem boa técnica, qualidade. E o que eu tenho para dizer é isso, nos serviu muito bem, vai ser muito útil para nós aqui para frente, e eu fico feliz pela convocação dele, é merecido, e eu tenho certeza que ele vai sair muito bem lá defendendo o país dele. Bom, agora que a gente está com o pai do Otto, né? Por favor, se apresente, o senhor, fale quem você é, enfim. Meu nome é Otto Lichtenauer, pai do Otto Lichtenauer, atleta também, não? Agora a pergunta vai diretamente para o Otto. Otto, seu pai é um grande companheiro seu em sua trajetória profissional. Fale um pouco sobre a importância do seu pai na sua vida pessoal e também profissional. Cara, meu pai é a pessoa que ele esteve aí desde o primeiro dia, né? Até hoje, você pode ver ele aqui, né? Ele tá comigo todos os dias, nunca deixa faltar nada em casa. Então ele é uma peça fundamental, um pilar, né? Na minha vida. Bom, agora a pergunta diretamente para o pai do Otto, né? Você que acompanhou a trajetória dele desde o início, né? Desde criança. Fala, né, um pouco dessa trajetória dele profissional, até ele chegar no maior sonho dele agora, que é defender as cores da seleção boliviana. Olha, o Otto, eu acompanho o Otto no futebol antes que cumpra 5 anos, na verdade. Não? Aí foi um ano muito bom para ele, começou a jogar a bola, aprender a manejar a bola no campo. A gente ia lá no campo, uma escolinha lá em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, não? E eu acompanhava sempre, eu ia da mão dele, entendeu? Ele era muito tranquilo, muito comportado, não? E a gente ia lá, com chuva, sol, a gente estava lá e nunca faltava lá nos treinos. Então foi uma etapa da vida que eu passei com o Otto muito legal, muito boa, não? Aí a gente aprendeu que a vida é assim, não? Ele, a parte de que é meu filho, a gente se trata como irmãos. Temos uma amizade muito grande, nos tratamos como irmãos, não? Então ele começou assim a entrar no mundo do futebol. Porque quando ele antes de ir a fazer o futebol, eu perguntei para ele o que queria fazer da vida, nas férias. Ele falou, olha, eu quero jogar futebol. Então aí começamos, não? Até comprei uma bola de futebol do Boca Juniors da Argentina e di para ele de presente. Então era ele aí, entendeu? Então ele começou a jogar futebol e a progressar, não? Primeiro ele foi convocado
na seleção de Santa Cruz de la Sierra, quando ele tinha aí já 5 anos para 6 anos. Ele foi da seleção crucenha, que se chama lá, o estadual, se quer, assim como o Brasil acá. Então ele começou a jogar aí, não? Aí ele foi ascendendo, até quando ele já ia cumprir aí 15 anos, aí ele foi convocado para a seleção boliviana. Com 15 anos foi convocado para a Sub-17. Ele teve uma trajetória muito boa, ele era muito focado. Eu sempre me preocupei por ele por uma boa alimentação de atleta, porque acho que essa é a base, não? Dormir cedo, uma boa alimentação, entendeu? Então tudo começou assim. Agora ele está em um processo já mais grande, não? Ele já vai para a seleção boliviana sub-20, não? Que é outro nível, não? Então ele está muito contente, está muito feliz. Eu também, como pai, me sinto muito orgulhoso porque é um trabalho de muitos anos, não? No futebol. Então ele tem uma trajetória já no futebol. E agora estamos acá no São Bernardo, muito feliz, muito contente, muito agradecido com o clube, não? São Bernardo. E ele vai agora para a seleção e vai dar tudo certo, vai dar tudo pelo melhor, e ele está muito feliz como a gente também, não? E agora é um recado do senhor, diretamente pro Otto, para a pessoa dele, seu filho. Olha, eu dou um recado para meu filho aqui, que ele dê todo dele, que seja duro, que seja bom, como é ele, entendeu? Que dê todo o melhor, tem que deixar todo no campo, como se diz, não? Luta, aquela luta. Não é fácil, o futebol é muito difícil, não? Tem muita competição, especialmente acá no Brasil, uma competição muito grande, mas ele tem que lutar pelo seu sonho, não? Eu, como pai, estou para apoiar ele, entendeu? E todo o melhor para aqui, para mim, meu garoto. Bom demais. E agora, para encerrar, um abraço dos dois Ottos, pô. Chuteira. É o choteiro, não? Fechou. Fechou?